Olá, meu nome é Júlio Vaz e estamos aqui para falar com os senhores sobre o crime de aborto. O aborto está previsto no Código Penal entre os artigos 124 e 128. O aborto cuida da interrupção da gravidez antes de seu termo normal, produzindo a morte do produto da concepção. Vamos começar o nosso trabalho verificando as formas de aborto. Nós possuímos as formas chamadas de impuníveis, as formas chamadas de típicas e as formas legais. A gente vai observar com os senhores que nós temos as formas impuníveis, chamadas de natural e acidental. As duas formas não têm relevância penal, ou seja, não constituem crimes. A forma natural, ela decorre do fato espontâneo de um aborto, ou seja, a interrupção da gravidez ocorre de forma espontânea. Poderíamos imaginar uma malformação congênita de uma mulher que não lhe permitiria manter o produto da concepção para que tivesse uma gestação. Nós podemos ainda imaginar a segunda forma impunível como a acidental, pois no nosso sistema não fazemos qualquer previsão de aborto culposo, só temos punição para o aborto doloso. Os senhores encontram as chamadas formas típicas. Temos as formas típicas dos artigos 124 ao artigo 127. São formas típicas conhecidas. A figura do artigo 124, primeira parte, que cuida do autoaborto. A figura 124, que cuida do aborto consentido pela gestante, na segunda parte. Nós temos no artigo 125, o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. No artigo 126, o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. No artigo 127, chamada de formas qualificadas, nós temos duas circunstâncias específicas de aumento de pena, em que a pena será majorada em razão das práticas realizadas em relação à gestante para o aborto lhe resultarem lesão grave ou morte. A figura do artigo 127. E depois nós temos as formas chamadas de legais de aborto. Os senhores podem encontrar no artigo 128, inciso 1, a forma denominada de aborto terapêutico ou necessário, que é aquele aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante. E nós temos no artigo 128, inciso 2, o aborto chamado de terapêutico ou humanístico, que é aquele aborto em que a concepção decorreu da prática do crime de estupro. Valeria a pena acrescentarmos nesta abertura, neste ponto inicial do crime de aborto, uma nota sobre o nome iuris adotado. Adotamos o nome aborto, quando talvez o nome mais correto seria abortamento, pois abortamento é a conduta. O produto do comportamento abortamento será o aborto. Assim mesmo, talvez pelo som da palavra, optou-se dar o nome do crime de aborto. Nós podemos acrescentar aqui nesta classificação ainda outras duas espécies de aborto que, regra geral, não são permitidas no Brasil. O aborto chamado de eugenésico, que é um aborto que visa o aprimoramento da raça. Então é um aborto realizado em fetos com anomalias, para evitar o nascimento de crianças defeituosas. Imaginem, com todos os avanços científicos que temos hoje em dia, a percepção por um exame de que aquela criança nascerá sem um braço,
sem uma mão, sem um pé, sem uma perna. Ora, falar-se-ia de aborto eugenésico se buscasse evitar o nascimento daquele ser. Hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, admite-se o aborto nos casos de anencefalia, que sem dúvida nenhuma é um caso de aborto eugenésico que, por exceção, está sendo permitido no Brasil. Nós temos ainda a hipótese do aborto econômico, que também não é permitido no Brasil, que envolve o controle entre o orçamento e a quantidade de dependentes. Ou seja, nós observaríamos a quantidade de filhos de uma pessoa e a sua capacidade econômica para criá-los. Se ela não possui capacidade para criar mais filhos, lhe seria permitido realizar o aborto. Ao falar do objeto jurídico deste crime, nós podemos falar de um objeto jurídico direto e de um objeto jurídico indireto. O objeto jurídico direto é a preservação da vida intrauterina. O objeto jurídico indireto é a incolumidade física da gestante. Falando inicialmente do objeto direto, o objeto jurídico direto deste crime, ou seja, a proteção da vida intrauterina. Temos que a vida intrauterina é aquela que se inicia com a concepção, ou seja, a fecundação do espermatozoide no óvulo. Teremos um prosseguimento da vida intrauterina que evolui-se da seguinte forma: até 3 semanas teremos o ovo, até 3 meses teremos o embrião e até o final da gestação teremos o feto. Vamos falar de forma genérica, ao pronunciarmos neste trabalho, da figura do feto como sendo o nosso sujeito passivo, embora os senhores viram que há toda uma evolução nesta vida intrauterina. Ao olharmos para o sujeito ativo, vamos observar que, se falarmos do aborto de forma geral, vamos admitir um crime comum, em que qualquer pessoa pode realizá-lo. No entanto, olhando especificamente a cada figura, já no artigo 124 vamos encontrar um crime próprio, pois só a gestante pode praticar as condutas ali previstas. Vamos observar com os senhores nesta questão que a gestante é o sujeito ativo do crime do artigo 124. E que, nas figuras do artigo 125 e 126, podemos ter como sujeito ativo qualquer pessoa. Observo que, já o sujeito passivo, nós vamos encontrar o feto, pois será atingida a vida humana intrauterina. Se observarmos no artigo 125, a gestante também é sujeito passivo, pois também é atingida sendo o aborto realizado sem ser consentido por ela. Observo que essas são as nossas primeiras notas e podemos estabelecer com os senhores que o aborto se dará por consumado com a morte do feto e admite-se as condutas tentadas de aborto. É possível a tentativa do aborto. A ação penal em todas as espécies será uma ação penal pública, incondicionada. Nós vamos trabalhar com cada uma das figuras típicas de aborto e também das figuras legais. Mas vamos trabalhar em vídeos em continuação. Muito obrigado por sua atenção.